Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à palavra, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Bom, vamos fechar hoje a mensagem com a segunda parte da mensagem, o mal que não se percebe. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 21 em diante. Romanos capítulo 7, versículo 21 em diante. Todos acharam? Todos encontraram? Eu espero, claro, espero. É muito importante você acompanhar na Bíblia, porque é Deus falando. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é. Viu? Estão todos agora? Todos prontos? Então vamos lá. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale coisas lindas, profundas, úteis para a nossa vida espiritual. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já cantamos, já louvamos, já adoramos com cânticos, e que essa nossa adoração com cânticos tenha sido o reflexo da adoração que nós fizemos lá fora, no dia a dia da vida. E agora queremos ouvir a tua voz, aquela voz que nos dá paz, que nos transmite segurança, aquela voz que nos mostra os retos caminhos que nós devemos trilhar. Então fala conosco nessa noite, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com as tuas ovelhas, com os teus escolhidos, teus pequeninos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, eu te peço. Dá-me a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra para esse povo. E que o teu Espírito, Senhor, faça aquilo que ele fez com Lídia quando ouvia Paulo falar à beira daquele rio. Que o teu Espírito abra o coração de cada um deles para compreender todas as coisas que serão faladas aqui.
Ilumina os olhos, Senhor, para que eles vejam. E que tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, aqui nesse texto, eu disse isso na mensagem de domingo, o apóstolo São Paulo, ele está falando de uma coisa que acontece com todas as pessoas que nascem nesse mundo mortas em delitos e pecados, sem exceção. Isso acontece com todas. Mas ele também está mostrando aqui que isso aqui acontece com muita gente que vive dentro das igrejas, que frequentam um movimento religioso qualquer, mas que ainda não tem o conhecimento de Deus. Não tem conhecimento de Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que isso é uma condição que foi imposta pelo pecado. Quando a pessoa quer fazer o bem, o mal está junto dela. Você vê que ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Agora, o que eu disse aqui? Que o grande drama, o problema, é que o mal está sempre diante da pessoa, principalmente porque a pessoa nem sempre percebe o mal. Ela não consegue perceber o mal, ela não consegue distinguir o mal. E eu disse na mensagem anterior, aqui está o X da questão, aqui está o X do problema. Por exemplo, você que bebia antes de Jesus te libertar, antes do Senhor te chamar, antes dele transformar a tua vida, antes de você se converter, antes de você experimentar o milagre do novo nascimento, você conseguia perceber que a embriaguez era um mal? Não. Por mais que você pensasse, você não conseguia perceber que era um mal. Mesmo que você não fizesse mal a ninguém, mas você estava fazendo mal a você mesmo, mas você não percebia. Você não percebia que era um mal. Você ia em frente. Você achava que era um lazer, você achava que era uma coisa útil, que era uma coisa que trazia benefícios para a tua vida. A mesma coisa, a pessoa que fumava, ela não conseguia perceber que o cigarro era uma desgraça, que o cigarro era um mal. A pessoa que usava drogas, que fumava maconha, que cheirava cocaína, aquela pessoa que vivia nas farras, vivia nas noitadas, trabalhava a semana inteira esperando chegar ao final de semana para gastar o que ganhou na noite. Não tem gente que é assim ou não tem? Ela não conseguia perceber que aquilo era um mal. A pessoa que era vingativa, aquela pessoa que por qualquer coisa ela nutria ódio contra os outros, olha, não conseguia enxergar que tudo isso era um mal. Não conseguia mesmo. No lado religioso e espiritual, a pessoa que no passado vivia na idolatria, cria nos santos da igreja romana, a pessoa que frequentava o espiritismo, que ia na macumba, que ia no candomblé, que ia na mesa branca, que ia no espiritismo kardecista, a pessoa que frequentava uma seita de correntes, que acreditava naquelas coisas, que fazia fogueira santa, que dava todo o dinheiro que tinha em busca dos benefícios de Deus. Eu pergunto, você conseguia enxergar que isso era um mal? Conseguia? Não. Mesmo que alguém chegasse para você e dissesse, você dizia, não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu sei o que é que eu estou fazendo, deixa comigo. Não se mete com a minha vida. Vive a tua e deixa eu viver a minha. E você ia em frente, acreditando que aquilo era um bem. Agora eu pergunto, por que hoje você consegue enxergar que tudo isso que eu falei era um mal? Ou é um mal? Quem é que fez você perceber isso? Quem é que te libertou de todos esses males? O que é que Paulo diz aqui? Graças a Deus por Jesus Cristo. Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque olha, enquanto a pessoa está morta em delitos e pecado, ela não enxerga o mal. Quando você recebe de Deus vida, você enxerga.
mas ela não enxerga. Veja aí, olha, os governos tomando decisões, as pessoas tomando decisões, e muitas das vezes, você que já nasceu de novo, você que já tem os teus olhos iluminados, você que já tem um conhecimento de Deus, você começa a se perguntar assim: puxa vida, por que as pessoas tomam as decisões que tomam? Por que os governos agem da maneira que agem? Por que eles atuam da maneira que atuam? Por que as pessoas tomam decisões tão erradas? Por que elas andam por caminhos tão tortuosos? Porque às vezes, irmãos, basta você usar um pouquinho de bom senso e você consegue chegar à conclusão de que o que aquela pessoa está fazendo é errado, a decisão que ela está tomando é errada, a decisão que o governo está tomando você consegue enxergar que é uma decisão errada. Às vezes você diz assim: puxa vida, por que esse pessoal está fazendo tudo errado? Por que eles estão tomando decisões tão erradas? Por que eles estão tomando medidas tão erradas? Por que eles não enxergam isso? Por que eu consigo enxergar e eles não conseguem enxergar? Se eu que sou uma pessoa tão limitada, se eu não tenho as informações que eles têm a nível de governo, a nível de política, né? Nós não temos as informações que ele tem. Se eu não sei tudo que ele sabe a respeito daquele problema, se eu que não estou tão por dentro das coisas, consigo perceber que eles não deviam tomar esse tipo de decisão, que eles não deviam agir desse jeito, por que é que eles não percebem? Você já fez essa pergunta às vezes para você? Por que é que eu consigo enxergar e eles não conseguem enxergar? Isso é terrível, irmãos. Às vezes isso acontece com as nossas famílias. Às vezes na família você vê uma pessoa tomando uma decisão errada. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser uma tia, não importa. E aí você procura alertar aquela pessoa, você procura dar uma orientação segura para ela, você procura mostrar por A mais B que aquela atitude que ela está tomando, aquela decisão que ela está tomando, não faz o menor sentido, está completamente errada. E ninguém te ouve. Ninguém dá ouvidos a você. Você chega para uma pessoa da tua confiança, você diz: por favor, vem cá, nós somos amigos, você me conhece, olha só, está acontecendo esse problema assim, assim, assim com fulano, eu dei essa orientação para ele, o que você acha? Você acha que essa orientação que eu dei é uma coisa tão absurda que ninguém está me ouvindo? Que ninguém está dando a mínima para ela? E aquela pessoa que é da tua confiança diz: não, o que você está dizendo, olha, faz todo o sentido desse mundo, só pode ser dessa maneira, só pode ser desse jeito que você está orientando. E aí a tua pergunta se intensifica mais ainda. Você começa a perguntar: puxa vida, por que eu percebo e eles não percebem? Por que eu consigo ver e eles não conseguem ver? Você começa a perguntar isso: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Leia outra vez aqui, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quer dizer, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Paulo está dizendo: olha, é isso que acontece com as pessoas. No íntimo do seu ser, elas têm prazer na lei, mas elas veem uma outra lei de que o mal está dentro delas. De forma que o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por que isso aqui acontece com as pessoas? Sabe por quê? Porque elas estão separadas de Deus, e aí elas não conseguem se dar conta que elas estão fazendo mal. A pessoa está apartada de Deus, ela está morta em delitos e pecado. Foi isso que o pecado de Adão causou. A morte espiritual é a separação de Deus. Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem perceber que estão fazendo o mal.
Então, irmãos, igreja, só quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, só quando nós permanecemos na sua palavra, Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, né, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só quando isso acontece, é que nós somos libertos dessa escravidão aqui. Enquanto você não permanece na palavra, e não conhece a verdade, essa verdade que liberta, você se torna um escravo dessa situação aqui. Bom, diante de tudo que nós já vimos até agora, tem algumas coisinhas aqui que eu acredito a gente possa aprender. Coisas muito úteis para a nossa vida. Por exemplo, em primeiro lugar, desconfiar de si mesmo. Olha, desconfie de si mesmo. Porque, irmãos, se os nossos governantes, se os líderes mundiais desconfiassem de si mesmo, quantos males poderiam ter sido evitados nesse mundo? Quantos males poderiam se evitar? Então, desconfie de si mesmo. É muito importante. Desconfie das tuas intenções. Porque às vezes você diz assim, eu tenho a melhor das boas intenções. Eu tenho as melhores intenções. Desconfie. Porque de repente, aquilo que você chama de melhores intenções, pode ser apenas uma capa. Pode ser apenas uma máscara. Como assim, pastor? Às vezes, aquilo que você chama de melhores intenções, pode ser apenas um disfarce para a prática do mal. E a pessoa diz, não, eu tive a melhor das boas intenções. Não, eu falei isso com as melhores das boas... E não foi. Ela falou para fazer o mal ao outro. Ela falou porque no ímpeto ela queria prejudicar o outro. Não era a minha intenção fazer isso. Eu falei visando o bem dela. Não, eu falei isso com as melhores das boas intenções. E às vezes não era assim. Então, irmãos, é muito sábio você desconfiar de si mesmo. Desconfie de si mesmo. Pastor Carlos, peraí. Se o pecado de Adão causou todo esse problema, quer dizer, eu posso imaginar, pastor, que a nossa vida, por causa do pecado de Adão, se tornou um emaranhado, né? Como aquele monte de linhas que se enrosca. E aí, como é que vai fazer para desenrolar tudo isso? Como é que vai fazer? Não. Pior do que isso. O pecado de Adão tornou a nossa vida pior do que isso. A nossa vida, até Deus nos chamar, é como uma vitamina feita no liquidificador. Você coloca lá banana, maçã, mamão, açúcar, leite, liquidifica tudo, não é? Não adianta, meu irmão, mais querer separar a banana, a maçã, o mamão, o açúcar, não tem mais jeito. Não tem mais como separar. Está tudo liquidificado. Então tem que fazer o que, pastor? Se a vida se tornou dessa maneira, você tem que, a partir daí, se mirar num outro padrão. Esquece a vida passada. Você tem que passar a ter um novo parâmetro para a tua vida, um novo modelo a quem você possa se comparar. Não, eu vou me comparar naquele modelo. A minha vida vai ser baseada naqueles parâmetros ali que eu estou enxergando. E aí Paulo diz o quê? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz isso aqui? Porque Jesus veio para ser esse modelo de gente. Jesus veio, irmão, para ser um modelo verdadeiro do que é ser um cristão. Então, ser um cristão é você ser como Jesus era. Isso é que é ser um cristão. Então, você tem que se mirar no modelo. E a partir daí, a pergunta já não é mais: o que eu estou sentindo é correto? É incorreto? O que eu estou dizendo está certo? Está errado? A minha intenção é a melhor ou é a pior? Não. A pergunta muda. A pergunta agora passa a ser: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele estaria fazendo o que eu estou fazendo? Você já se perguntou? Se Jesus estivesse no meu lugar, no seu lugar, você estaria fazendo o que você está fazendo? Você estaria dizendo o que você está dizendo?
Se Jesus estivesse no meu lugar, eu estaria pensando o que eu estou pensando? Faça essa pergunta. Será que Jesus chamaria de boas intenções aquilo que eu estou chamando de boas intenções? Começa a perceber a coisa? Você começa a perceber a profundidade da coisa? Então, desconfie de si mesmo. Busque, meus irmãos, um padrão para você se mirar fora de você. Fora de você. E esse padrão fora de você, quem é? É o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Olhe para Ele, pergunte a partir dele: será que Ele faria isso que eu estou fazendo? Será que Ele falaria isso que eu estou falando? Será que Ele tomaria essa atitude que eu estou tomando? Será que o Senhor Jesus Cristo cultivaria na sua mente esses pensamentos que eu tenho cultivado na minha? Comece a se perguntar a partir dele. Porque ser cristão, igreja, é você se adequar ao padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo a ser seguido, Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Nós não temos outro padrão, nós não temos outro modelo, nós não temos outro exemplo, nós só temos Ele. Por isso Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ser cristão é a pessoa estar num nível tal de comunhão com Deus, que a cada dia que passa, ela se parece mais e mais com o Senhor Jesus Cristo. Agora, para estar num nível de comunhão com Deus, tem que estar levando a sério a vida espiritual. Não pode ser apenas ouvinte negligente, que ouve, entra por aqui, sai por acolá. Não pode fazer da igreja um clube de lazer, um parque de diversão, que vai no dia que quer, no dia que tem vontade. Não. Para estar no nível de comunhão com Deus, que você possa a cada dia se parecer mais e mais com o Senhor Jesus, você tem que estar levando a tua vida espiritual a séria. Aí você começa a manifestar o caráter de Deus na tua vida, na tua casa, como marido, como esposa, como filho, como pai, no teu trabalho, como funcionário, como patrão, na tua igreja, no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com o pastor, como comerciante, como empresário. Você entendeu isso aqui? Por isso que eu disse nos cultos passados que esse é o nosso alvo, irmão. Esse é o nosso alvo. O meu alvo como cristão, o teu alvo como cristão, é você agir como Jesus agiria se estivesse no teu lugar. Esse é o nosso alvo. Por exemplo, como é que Jesus reagia ao sofrimento? Todos nós enfrentamos sofrimentos na vida, não enfrentamos? Todo tipo de sofrimento. Como é que ele reagia? Porque você sabe que mesmo o Senhor Jesus, sendo um homem de uma conduta irrepreensível, um homem bom, um homem que só fazia o bem, mesmo ele sendo uma pessoa correta na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, olha, Jesus sofreu barbaridade na mão das autoridades daquela época. Como é que ele reagia diante desse sofrimento? Deixa eu sair um pouquinho daqui. Vamos lá. Em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante. Pronto? Então vamos ler. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, e isto é grato a Deus.
Olha que coisa Deus está falando aqui. Porque, irmãos, olha só, qualquer pessoa, por mais incrédula que ela seja, ela é capaz de suportar com paciência o sofrimento quando ela está errada. Ela é capaz de suportar com paciência. Você já viu pessoas que cometem crimes, né? De vários tipos de maneira, e na hora que prende, o repórter chega, e aí? Vou pagar pelo meu crime, sem problema. Vou ficar 20 anos lá na penitenciária. Não tem problema nenhum. Ela suporta com paciência. Ela sabe que está errada. Ela sabe que o que ela fez merecia aquilo. Agora, só um filho de Deus, irmãos, pode suportar com paciência quando o sofrimento é injusto. Aí só o filho de Deus, só uma pessoa de Deus, só uma pessoa nascida de novo, só uma pessoa cheia do Espírito Santo. José é um exemplo disso aqui. Você conhece a história de José, não conhece? Começou como? Vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos com inveja de José, porque José era um homem espiritual, porque José tinha uma comunhão profunda com Deus, e quando José falava as coisas que Deus revelava para ele, ele dizia, olha aí, quer ser o tal, esse nosso irmão aí, ele quer ser o bambambam, vamos acabar com ele. Queriam matar o irmão. Deus usa um deles, não vamos matar, é nosso irmão. Nossa consciência vai ficar pesada o resto da vida. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo. A gente se livra do peste. Vender o próprio irmão. Ia passando uma caravana de mercadores, compra José, leva para um outro país, o Egito. Lá ele é vendido a Potifar, um dos principais oficiais de Faraó, mas Deus era com José. Potifar se agrada de José, coloca José como mordomo da sua casa, dos seus bens, das suas terras, dos seus empregados. Ele se torna a pessoa de confiança absoluta de Potifar, o braço direito de Potifar. Uma posição privilegiada. Só que quando ele está numa posição privilegiada, apesar de vendido, apesar de ir num país estrangeiro, vem a mulher de Potifar, deseja ter um caso com José, e José diz, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso nem com Deus, nem com teu marido. Teu marido confiou tudo a mim, menos você. Tudo eu dirijo, menos você. Eu faria o mal contra o teu marido, eu pecaria contra o meu Deus, e não aceitou. A mulher se sentiu rejeitada, e mulher quando se sente rejeitada, sai de perto, viu? Ela é capaz de matar um. Ela é capaz de virar o mundo de cabeça para baixo para conseguir aquilo que ela está sendo rejeitada. É um problema. O homem riu aí, mas o homem também é a mesma coisa, viu? O homem quando se sente rejeitado, quer matar, quer fazer, é a mesma coisa. O ser humano, de uma maneira geral, quando se sente rejeitado, é um problema. E a mulher de Potifar lança uma calúnia contra José. Grita e diz, olha, esse homem tentou me pegar à força. Você já se coloca numa condição dessa. Se punha numa condição que não tem testemunhas e alguém diz, olha, ele tentou me pegar à força, é um tarado. E aí? Não tem testemunha, palavra contra palavra. Só que ele, o empregado, ela é a esposa do patrão. O patrão vai acreditar em quem? Na mesma hora, Potifar diz, joga ele na prisão. Acabou a regalia, perdeu tudo, garoto. Joga na prisão. Vai José para dentro de uma prisão. Lá na prisão, estava lá o copeiro-chefe de Faraó, o padeiro-chefe. Eles têm sonhos, conta para José, Deus dá a José a capacidade de interpretar os sonhos, ele interpreta, diz o que aqueles sonhos significavam, e diz, olha, quando vocês saírem da prisão, se lembrem de mim, intercedam por mim junto a Faraó, conta a minha história para eles. Diga que eu sou um homem bom, eu sou um homem direito, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu estava aqui na casa de Faraó, fui vítima de uma calúnia, intercedam por mim. Os homens saíram da prisão, aconteceu tudo que José previu nos sonhos, ninguém se lembrou de José. Ninguém intercedeu por José. José continuou na prisão. Até Deus mover a sua mão e criar uma situação que obrigou eles a falarem de José.
Faraó tem um sonho, chama todos os magos do Egito, todos os bruxos, todos os feiticeiros, todas as cartomantes, todos os adivinhos. Ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. Aí um dos empregados dele que estava preso disse: olha, tem um cara na prisão, um hebreu, que ele interpreta sonhos. Nós estávamos lá, ele interpretou o nosso sonho. Da mesma maneira que ele interpretou, o sonho aconteceu. Aí Faraó disse: então traz esse homem aqui. Aí aqui levam José. Ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fica tão maravilhado com a sabedoria de José, que o coloca como governador do Egito. Diz: a partir de hoje, você é o governador dessa terra. Abaixo de mim, você é a autoridade maior, e acabou a história. E nós conhecemos como terminou. Houve uma seca violenta na terra. A família de José, sem saber, foi ao Egito para comprar trigo, para não morrer de fome. E sem saber que José era José. Não conheceram, não reconheceram o irmão. Até que um dia José se dá a conhecer a eles, manda trazer a família toda. E José diz: meus irmãos, fiquem tranquilos. Eu não guardo mágoa de vocês, eu não guardo ódio. Eu até entendo que Deus permitiu tudo isso para que fosse preservada a vida de vocês. E abraça, e beija, e acolhe a família. Esse homem, José, em nenhum momento murmurou contra Deus. Quantas vezes a gente vê as pessoas, irmão, enfrentando problemazinhos pequenininhos, coisas mínimas. Aí começa a murmurar, começa a reclamar de Deus, começa a se maldizer: eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não aceito isso, não, eu sou de Deus, eu estou indo à igreja, eu frequento os cultos, eu leio a minha Bíblia, e por que isso está acontecendo? Por que eu perdi o meu emprego? Por que eu estou enfrentando uma crise financeira? E se passasse o que esse homem passou, hein? O que a pessoa faria então? Em nenhum momento José demonstrou ódio. Em nenhum momento esse homem demonstrou desejo de vingança. Que ele podia dizer: não tem problema, eu espero. Meus irmãos vão me pagar. Eu espero, um dia eles me pagam o que eles fizeram comigo. Ele podia dizer: agora é a hora. Cadê aquela mulherzinha de Potifar, hein? Agora eu sou a autoridade maior aqui do Egito, agora ela me paga. E vai me pagar com juros de correção monetária. Nunca fez isso. Esse homem sempre entregou tudo nas mãos de Deus, nas mãos daquele que julga retamente. Amém? Aqui, olha, no versículo 21, Pedro continua dizendo: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porque a tendência de todo ser humano qual é? É revidar na mesma moeda. É pagar o mal com o mal. É ou não é? Não, vai me pagar na mesma moeda. Já viu gente dizer isso? Não é a tendência do ser humano de uma maneira geral? Exigir justiça. Eu quero justiça. Enquanto eu não conseguir, eu não sossego. Ele vai ver o que é que vai acontecer. Só que essa é a reação normal de quem não é cristão. Entendeu, Silvio? É a reação normal de quem não é de Deus, ou de quem ainda está morto em delitos e pecados. Agora, o cristão verdadeiro, ele suporta até as injustiças, e Pedro diz: isso é aceitável a Deus, isso é grato a Deus que seja dessa maneira. Veja o que Jesus diz aqui em Lucas sobre isso. Lucas, capítulo 6, versículo 32 em diante. Ele diz assim:
se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. É verdade, né? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, você empresta a uma pessoa, você tem certeza que ela vai te devolver, você tem certeza que ela não vai te deixar na mão. Ele diz: qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receber outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que coisa, hein? Que padrão de excelência, hein, irmãos? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16 em diante. Agora Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que Paulo está dizendo que o cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele não pode fazer o papel de Deus e tentar se vingar. Porque a maioria das pessoas, irmão, tem como filosofia de vida pagar com a mesma moeda, pagar o mal com o mal, mas o cristão não. Jesus, olha aqui, ó. Esse cristão não é assim. A pessoa que é de Deus, a pessoa que é nascida de novo, a pessoa que é uma imitadora de Cristo, ela paga o mal com o quê? Com o bem. Ela paga o mal com o bem. Só que para pagar o mal com o bem, tem que ter fé. Isso aqui exige fé. Porque para eu pagar o mal com o bem, eu preciso crer obstinadamente que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus pode fazer a sua vontade soberana se manifestar na minha vida, se manifestar na vida daquele outro que me fez o mal. Exige fé. Se eu não tiver esta fé, eu nunca conseguirei pagar o mal com o bem. Nunca, 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 nunca. Então ele diz, deem lugar à ira. Mas que ira, hein? A ira de Deus, não a minha. Dai lugar à ira de Deus, não a tua ira. Tem um exemplo, é no livro de João. João capítulo 8, que eu acho maravilhoso, eu acho espetacular, para a gente fechar essa mensagem da agora. João capítulo 8, versículo 2 em diante. Deixa eu ler o texto para a gente entender. Todos os irmãos acharam? Então vou ler, acompanha a leitura. Versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, Jesus, né? E todo o povo ia ter com ele. E assentado, distribuía rosa ungida, óleo ungido, vassoura de fogo. Não, Jesus não fazia essas diabolices. Todas as vezes que ele tinha as pessoas diante dele, ele as ensinava. Então está aqui, ó. E assentado, os ensinava.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam ele, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Preste atenção. Veja, aqui vem um grupo de pessoas que diziam crer em Deus, que eram pessoas religiosas, eram pessoas que carregavam as escrituras debaixo dos braços, que frequentavam as sinagogas, que louvavam a Deus com hinos, com cânticos. E esse grupo de pessoas religiosas chega para Jesus e apresenta a Jesus uma mulher pega em adultério. E ele diz: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante. Não foi porque alguém disse, não foi porque alguém fofocou. Nós pegamos ela em flagrante. Quer dizer, deviam estar ela e um homem nus fazendo um ato sexual. É a única maneira de provar adultério, é assim. Não tem outra maneira. Senão a única testemunha é a cama. Foi pego em flagrante adultério. Olha, mestre, a vontade de Deus é que ela seja executada, que ela seja morta. O que você acha? Fazemos ou não fazemos a vontade de Deus? O que você acha? Jesus se inclinou, começou a escrever na areia em silêncio, escrevendo. Mas esse grupo de religiosos continuou ali pressionando Jesus. E aí, queremos a tua resposta. Fazemos ou não fazemos a vontade de Deus? Aí Jesus se ergue e disse: bom, quem aí entre vocês estiver em condição de fazer a vontade de Deus, pode fazer. Quem de vocês aí não tiver nenhum erro, não comete nenhum pecado, pode começar a fazer a vontade de Deus, vocês estão dizendo. Fez um silêncio, ele baixou a cabeça, continuou escrevendo. E sempre que eu uso esse exemplo aqui, eu fico me perguntando: o que será que Jesus escreveu, hein? É a única vez que a Bíblia fala que ele escreveu. Escreveu na areia com o dedo. Eu sinto pelo Espírito que Jesus devia estar escrevendo amor, bondade, misericórdia, que é o que mais falta nas pessoas hoje. Eu creio isso. Agora veja, ele permaneceu em silêncio, mas com aquele gesto, Jesus disse qual era realmente a vontade de Deus. Ele transmitiu qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era o perdão, não a execução. E o que eu mais acho curioso nesse episódio é que toda essa conversa aqui começou com um monte de gente religiosa, frequentadores de templos, frequentadores da sinagoga, gente que se dizia de Deus, gente que tinha as escrituras e que dizia que estava fazendo o que estavam fazendo porque aquilo era a vontade de Deus. E não era. Por isso que eu disse ainda há pouco: olha, desconfie
Desconfie daquilo que você acha que é a vontade de Deus. Pergunta para ele, rapaz. Se a vontade é dele, só ele pode responder. Só ele deve saber se é ou se não é. Tem gente que fala porção de bobagem, faz uma porção de bobagem e diz, não, eu creio que isso é a vontade de Deus. Eu creio que é a vontade de Deus. Pergunta para Deus. Se a vontade é dele, ele é que deve saber, né? Eles achavam que era a vontade de Deus executar a mulher. Jesus, com aquele gesto, disse, não, senhor, você está enganado. A vontade de Deus é perdoá-la. Não é executá-la, não é matá-la, é perdoá-la. Será que isso não é uma grande lição para todos nós hoje? Então desconfie de você mesmo. Vou voltar a repetir. Desconfie quando você diz assim, não, eu falei isso porque eu tive a melhor das boas intenções. Desconfie. Às vezes essa melhor das boas intenções foi apenas uma máscara para você fazer o mal. Você fica querendo enganar você mesmo. Você não fez na melhor das boas intenções. Você fez com a intenção de criar um problema. Você fez com a intenção de fazer o mal. Você não é louco, você não é maluco. Então desconfie. Desconfie. Viu? Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele, somente para Ele. Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é o exemplo. E se você se mirar nele, Ele vai te libertar desse corpo, dessa morte. Pode ter certeza. Não tem nenhuma dúvida. Ele vai libertar você dessa situação que faz com que você não consiga ver o mal que está sempre diante de você. Olha, não existe coisa pior do que essa. O mal está diante de você, você não consegue ver que é mal, irmão. Só se liberta disso uma pessoa que se rende totalmente a Deus. Se não se rende totalmente a Deus, não tem jeito. Está praticando o mal e não enxerga que é o mal. A igreja está assim de gente, ó, que faz isso. Não, não vejo mal nenhum nisso. Não, porque eu acho que está certo. Faz rebelião, cria divisão, fala mal de um, fala mal de outro, age com instintos diabólicos. Não, não foi com essa, não, eu não fiz isso com má intenção. Olha, eu fiz com a maior das boas intenções. Mentira. Por isso, se nós desconfiarmos de nós mesmos, nós estamos sendo sábios. Muito sábios. E aí o Senhor Jesus Cristo nos liberta dessa condição. E a gente consegue enxergar o mal mesmo. E aí o mal não tem mais domínio sobre a nossa vida. Amém? Esse é o recado de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé todos. Feche os teus olhos. Eleve teu pensamento a Deus. Vamos fazer um exame introspectivo de nossas vidas, diante daquilo que Deus falou conosco essa noite. Aleluia.